Bom dia a todos, eu sou André Ribeiro, eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo da Aliança Bike, sejam todos bem-vindos. Gostaria de falar um pouco sobre o GT de Bicicletas Elétricas, né, que é quem toca esse estudo e sempre trabalha em cima disso, né. É um grupo que foi criado em 2018, hoje a gente conta com representantes de mais de 80 empresas, entre startups e outras, né. O grupo de trabalho a gente já publicou, foram 8 estudos inéditos sobre o mercado de bicicletas elétricas, incluindo o de hoje. Todos esses estudos estão disponíveis no site da Aliança Bike para download, basta acessar lá, tem muito material que pode ser útil para o mercado, para pesquisa, e entre outros, né, para matérias, já foi base para jornais, para muitos estudos aí. A gente vem monitorando o mercado de bicicletas elétricas desde 2016 pela Aliança Bike, mas a partir de 2018 que a gente foi mais intensificado com a criação do grupo de trabalho. Isso, a gente conseguiu se organizar devido a essa necessidade e teve esse grande material hoje bastante completo. Além do mercado de bicicletas elétricas, tem sido o foco da aliança também, a gente monitorar outras partes, como a ciclologística, a mobilidade no geral, turismo e até o esporte no geral, como a bicicleta, né, como motores elétricos, e isso vem se colocando. Além de tributação, né, e a parte de metro, a parte que rege toda essa parte. Eu gostaria de agradecer também as empresas que vão estar com a gente no seminário, que foram convidadas para o debate aí, a B2W, o Americanas, que é da parte do varejo, a Tembice, que opera bicicletas compartilhadas aí no Brasil todo, a Trek Bikes, a Leve, que também são bicicletas elétricas, fabricante, importador, a Multilaser, que agora fez uma parceria com a Atrio, ambas são associadas, a FastV aí, que é de ciclologística, né, que tem implantado a ciclologística bastante, e também alguns atletas que vão estar com a gente mostrando suas experiências, atletas usuários de bicicletas elétricas, ciclistas, que vão trazer as visões, experiências do que tem passando, né. Independente, eu já gostaria de deixar aqui um convite a todos que estão presentes, que gostariam de se associar e que queriam estar com a gente na aliança, um convite para se associar e fazer parte do nosso trabalho e a gente ajudar a fortalecer aí cada vez mais o mercado. Basicamente é isso e vamos lá, Guti. Obrigado. Então, vamos lá. A gente vai ter uma primeira apresentação dos dados em si, né, para depois vocês poderem baixar esse material no site, hoje mesmo ele vai estar disponível, e depois a gente vai ter uma dinâmica dessas entrevistas, que vão ser, são 3 painéis, e depois um encerramento. Então, o Guti vai fazer agora a primeira parte, que é apresentar esses dados, e falar um pouco das projeções para 2022. Você já está com tudo pronto aí, Guti? Gil, tô sim. Eu só queria mudar um pouco a dinâmica para chamar o Felipe Caprioli para falar um pouco como o André puxou o GT Bicicletas Elétricas. Acho importante o Felipe falar antes de mim sobre as mudanças que a gente está propondo junto ao CONTRAN e também sobre as conquistas tributárias dos últimos tempos. Pode ser? Claro, com certeza. Opa, bom dia a todos. Acredito que minha tela está iniciando. Estou com a câmera nenhuma e o compartilhamento dos slides em outro, mas vamos lá. Vou comentar rapidamente sobre as conquistas tributárias que a gente teve aqui dentro da Aliança e a proposta que a gente acabou de realizar ao CONTRAN, né? Dentro das conquistas, a gente já tem uma em vigor a respeito da exclusão da bicicleta do regime de substituição tributária do Estado de São Paulo. Esse ponto ele foi muito importante, é um marco, porque foi conseguido a criação do código da SEST, que trata a bicicleta elétrica a parte dos outros ciclomotores ou motonetas elétricas, motos elétricas. E a exclusão
da substituição para as bicicletas elétricas envolve o estado de São Paulo toda vez que a bicicleta tiver ou como destino o estado de São Paulo. Já em vigor a partir de 1 de março. Mais informações você pode acessar ali no site da Aliança Bike e deixar o QR Code para quem quiser escanear. Tá. Outra conquista tributária que a gente teve agora, em relação às bicicletas elétricas, a conquista do GT, foi a redução do imposto de importação de 18% para 0%, relacionada aos motores de bicicleta elétrica. Tem a potência não superior de 350 watts, né, e foi uma quantia de 120 mil motores para o período de 1 ano. O Ministério da Economia ele aprovou, só que dele vai uma consulta do Mercosul, que temos aí até dia 31/5 para poder fazer a validação e o deferimento dessa redução do imposto de importação para 0%. Tá? A respeito do CONTRAN, nós fizemos uma proposta, claro, fizemos a revisão do texto que nós já temos hoje sobre bicicletas elétricas, uma proposta que os principais pontos são relacionados a esses itens aqui. Bicicletas cargueiras elétricas, as mountain bikes elétricas, as bicicletas de estradas elétricas e também bicicleta com acelerador, que era um tema de bastante discussão aqui dentro já da Aliança. Eu vou apresentar agora rapidamente o que nós estamos propondo, qual foi o texto de trabalho nesses itens. Para as bicicletas de carga, a gente definiu uma potência, né? Foi padronizada uma potência, foi colocada em proposta uma potência de 1000 watts com velocidade máxima de 25 km por hora. Claro, né, ela tem que ser dotada esse sistema tem que ser o sistema de pedal assistido. Ela não pode dispor de acelerador, tem que ter campainha, sinalização noturna, pneus, mas os principais para as bicicletas de carga são. Também se engloba aqui os triciclos, né? A gente vê muita bicicleta de carga com rodas, eles se encaixam nessa classificação aqui. As mountain bikes, o que muda para elas é a velocidade, né? A gente sabe que numa trilha a necessidade de ir um pouquinho mais rápido ela é necessária para o lazer, então ela tem uma potência máxima de até 350 watts, com uma velocidade de até 32 km por hora. A Speed Pedelec ou a road bike, né, elétrica continua com a potência de 350 watts, mas ela permite uma velocidade máxima de até 45 km por hora. Tá? Um pelotão que anda lá a seus 60, faz total sentido você ter uma bicicleta elétrica com 45 km por hora. E, claro, as regras de circulação, ela vai depender de acordo com a via que você está tá inserido naquele momento, que não compete aqui ao CONTRAN nessa discussão agora. E, por fim, as bicicletas com acelerador, né, a gente faz a diferenciação delas aqui para qualquer outro ciclo elétrico com acelerador, aquelas scooters que a gente vê de roda larga, ou as motos elétricas. É um produto diferente. O CONTRAN interpreta também como pode vir a interpretar também como um produto 350 watts continua padrão. Ela precisa ter um sistema mecânico através de pedal, o pedal precisa funcionar caso venha acabar uma bateria e tudo mais, ela é considerada uma bicicleta, e ela dispõe de um acelerador, né, que te permite chegar até 25 km por hora, não é aquele acelerador que pode ter nas cargueiras, nas mountain bikes e nas roads, de até 6 km por hora, um acelerador mais de arrancada. Esse aqui já é um acelerador mesmo para fluir, para poder andar e atingir os seus 25 km, sem a necessidade da assistência do ciclista, né? Toda essa nossa proposta, ela vem com base em alguns estudos, em algumas referências, tanto europeias quanto norte-americanas. Então, o que está acontecendo lá fora, a gente está buscando adaptar a nossa realidade brasileira, sempre vendo o que nosso mercado oferece, qual que é a melhor situação para o ciclista e o que é mais interessante no final das contas. Então,
com essa proposta do CONTRAN, a gente acredita ter englobado um maior número de modelos de bicicleta e favorecer o desenvolvimento do mercado. Aqui, contato, caso alguém queira mandar um alô e conversar um pouquinho mais. Ótimo, muito obrigada, Felipe. Ruth, quando você quiser. Vamos lá, vou compartilhar a tela também. Está funcionando? Tá sim, tá entrando. Eu vou só pedir para quem tiver com o microfone aberto, se puder fechar, que isso vai ajudar bastante na dinâmica da apresentação, tá bom? Tem uma olhadinha. Bom, pessoal, então, como o André também falou na abertura, esse é o boletim 2022, então ele basicamente consolida a série histórica até 2021 e a gente entra nas projeções para 2022. Tá? Então, eu queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento a toda a equipe da Aliança, desde os conselhos, então nossos 3 conselhos, deliberativo, fiscal e consultivo, muitos estão aqui nessa reunião, a nossa equipe executiva toda também, agradecer demais o trabalho e o empenho que todos têm feito pelo nosso mercado. E como introdução, explicar que esse é um monitoramento que a gente faz desde 2016, com maior intensidade a partir de 2018. Quando eu digo maior intensidade, é que a gente passou a ouvir também as empresas, não apenas pegando os dados que o governo e outras fontes já produzem, mas também fazendo monitoramento direto com as empresas a partir de 2018. Esse boletim, então, é a consolidação dos dados de 2021 e projeções de 2022. O que é interessante nos dados é que a gente, tanto do ano passado quanto desse ano, são 2 anos de pandemia, o que o nosso mercado de bikes convencionais teve de oscilações por conta da pandemia, o mercado de elétricas não teve o mesmo efeito. Então, a gente tem um crescimento orgânico e natural que não teve impacto na pandemia, ou seja, não tivemos impacto negativo e tampouco super positivo, como aconteceu com o mercado de convencionais. Tá? Então, é interessante ver isso, que o mercado de bicicletas elétricas ele tem uma curva ascendente muito padronizada e contínua, onde a pandemia, não, de uma certa forma, não acelerou, mas também não freou. A gente vem com um ritmo de crescimento anual de 25% a 30% desse mercado. É um ritmo bom, apesar de ser volumes baixos ainda, mas é um ritmo bom. E a série histórica, é importante dizer que a Receita Federal tomou uma decisão no final do ano de interromper o compartilhamento dos dados do sistema Siscori, o que vai nos impedir de analisar os dados de importação, a declaração de importação, as DIs, exatamente porque a bicicleta elétrica está numa NCM suja, misturada com ciclomotores, com patinetes, e o sistema Siscori nos permitia conseguir identificar o que é bicicleta elétrica lá no meio, o que é ciclomotor, o que é patinete. E como eles tiraram do ar, a gente está sem esse acesso a esse material. Então, é uma pena, a gente está buscando alternativas para conseguir essas informações, mas pode ser que, a partir de 2022, a gente tenha uma falha grave na nossa série histórica, infelizmente. Bom, recapitulando, a metodologia é a mesma que a gente vem estruturando no nosso monitoramento. Basicamente, o que a gente considera o mercado de bicicletas elétricas, ele se baseia nos dados de importação do produto inteiro, na estimativa de montagem no Brasil e nos dados de montagem e produção do Polo Industrial de Manaus. As fontes de importação são o sistema Siscori da Receita para bicicletas inteiras, a survey feita com os montadores e importadores para estabelecer o percentual de produção nacional fora do Polo de Manaus e os dados de produção do Polo, que são divulgados mensalmente pela Abraci. Então, a metodologia combina esses 3
sistemas de produção, importação e montagem de bicicletas elétricas no Brasil. A gente sabe que o mercado de montagem em garagem, de kits elétricos que convertem bicicletas, esse mercado é grande, mas a gente não inclui aqui. Então é importante dizer isso, exatamente porque é um mercado que nós não conseguimos, tem uma informalidade imensa, então não estão incluídos aqui. A gente está incluindo apenas as bicicletas elétricas que foram produzidas ou importadas como bicicletas elétricas. Então a conversão não está incluída nos dados aqui. Então, bora para os resultados. As importações de bikes elétricas inteiras no ano de 2021, elas somaram quase 16 mil unidades. A produção de bicicletas, a montagem de bicicletas elétricas fora do polo de Manaus somou um pouco mais de 14.600 unidades. E a produção no polo de Manaus, 10.294 unidades em 2021. Então, a gente tem 15.936, 14.661 e 10.294 nesses 3 canais. Somados, nós estamos falando de um mercado de 40.891 unidades de bicicletas elétricas no ano de 2021. Sendo, então, que 61% dessas 40.800 montadas no Brasil e 39% importadas inteiras, sendo o polo de Manaus representando 25% da produção das bikes elétricas no país. O mercado, considerando tanto montagem quanto importação, mês a mês, ele teve essa distribuição de janeiro a dezembro, a gente teve um vale em novembro e a gente teve um pico em outubro com mais de 5.200 unidades importadas e produzidas. O montante de 2021 representa um crescimento de quase 30%, 27,3% em comparação com 2020, o que coloca naquele crescimento contínuo que a gente vem observando de 25% a 30%, então está dentro disso. E a gente tinha feito uma previsão no boletim do ano passado de alcançarmos 39.500 no cenário conservador e 43.000 no cenário otimista. Então, esse volume de 40.800 unidades em 2021 está bem próximo da nossa projeção feita no ano passado, superando 3,5% na previsão conservadora. Então, mostrando que a nossa metodologia está bastante fidedigna e acompanhando bem próximo a realidade do nosso mercado. Esse é um gráfico, para mim, muito interessante, e é a tendência que a gente vem observando, ainda mais com as conquistas, com as reduções tributárias que a gente vem conseguindo. Então, o mercado de montagem de bicicletas elétricas no Brasil cresceu 35% em um ano, comparando o ano passado, ano retrasado, com o ano passado. A gente está falando de 18.400 em 2020 para quase 25.000 em 2021. E as importadas inteiras teve crescimento também, mas mais tímido, um crescimento aí de quase 12%. Então, essa é uma tendência que eu entendo que para os próximos anos, esse gráfico de montadas no Brasil deve continuar numa ascensão bastante acentuada. Então, a série histórica, para todo mundo... então, conseguir observar esse movimento. A gente está falando, então, de pouco mais de 7.000 unidades que eram produzidas e importadas em 2016. A partir de 2018, a gente tem um salto, e isso pode ser verificado na quantidade de empresas que entraram no mercado brasileiro. E aí a gente vem nesse crescimento contínuo de 25% a 30% por ano. Então, 2020, nós tivemos 32.100 unidades, e o ano passado, então, 40.800. O preço médio das bicicletas elétricas é algo também, aí sim, eu acho que tem o efeito pandemia, com certeza, né? Custo de frete, dólar alto, tudo mais. Então, a gente está falando aqui de um preço médio de R$ 7.000
em 2021. Isso é um crescimento de 20% em um ano, é bastante, é muita coisa. É óbvio que o ticket médio também cresceu por conta também da bicicleta elétrica. Guti, está no mudo, a gente parou de te ouvir. Exato. Fechou seu microfone Voltou? sem querer. Agora voltou, Voltou? mas retoma um minutinho. Beleza. Gente, tomem cuidado para não apertar aqui, porque qualquer pessoa pode desativar o meu microfone, dá uma atrapalhada. Então, o que eu estava falando é que tivemos um crescimento aí do ticket médio, do preço médio, na verdade, das bikes elétricas. Isso tem efeito, com certeza, da pandemia, e isso mostra também, acho que, um amadurecimento desse mercado, pessoas buscando bicicletas elétricas e tecnologias melhores, mas também muito por conta dos custos que ficaram também impactados por conta da pandemia, do frete alto, do dólar e tudo mais. Tá? Isso tem impacto, de uma certa forma. Fechou de novo, Guti. Tem alguém, Felipe, tem alguém desativando os microfones, enfim. Eduardo, André, eu não sei quem é, mas se puder não desativar, por favor. Bom, isso tem um efeito para o mercado consumidor, mas isso também tem um efeito, entre aspas, positivo, claro, para a movimentação financeira do mercado. Então, a gente está falando aqui de um crescimento de mais de 50% de movimentação financeira entre 2020 e 2021. O nosso mercado de elétricas, ele soma aí, está somando, batendo quase 300 milhões de reais por ano. Isso é um crescimento bastante expressivo de um ano para o outro. Vamos às projeções para esse ano de 2022. Então, a gente segue com a mesma metodologia, considerando um cenário de crescimento orgânico, que eu estou chamando aqui de cenário conservador, que é uma análise das tendências, né, do gráfico e do mercado, considerando 2018 para cá, e um cenário otimista, que foi a resposta das empresas. Então, nós tivemos aí mais de 20 montadoras e importadoras respondentes, e a gente também considerou a projeção que elas fazem para o ano como cenário otimista. Então, a gente está falando de alcançar no cenário conservador quase 50 mil unidades nesse ano de 2022. Então, a gente saltaria de 40 mil para quase 50 mil. E no cenário otimista, alcançar 61.300 unidades ao longo do ano de 2022. Tá? Então, é uma diferença dos dois cenários importante, mas considerando que a gente vem fazendo essas projeções, é possível, então, que a gente fique entre os dois cenários, ou seja, entre o cenário conservador e o cenário otimista. Talvez a redução dos motores, do imposto de importação, possa estimular, tá certo? Dado que muitas empresas podem aproveitar para acelerar sua produção de bicicletas elétricas por conta da redução do imposto de importação dos motores, pode ser que em 2022 a gente tenha um número que supere esse cenário por conta de um efeito de um instrumento do desabastecimento. Mas, como a gente ainda não tem esses dados, fica só como hipótese, como projeção. E os destaques, então, só para concluir, a gente está falando de um mercado de 40.891 unidades, um crescimento de 27,3% entre 2020 e 2021. O maior crescimento se deu entre as montadas no Brasil, um crescimento de 35%. O preço médio ficou em 7.075 e a movimentação financeira foi de 289 milhões ao longo do ano de 2021. E as projeções para 2022 são do crescimento de 22% no cenário conservador e no crescimento de 50% no cenário otimista. É isso, gente. Então, aqui as redes, os contatos da Aliança, bom, vocês conhecem, vocês sabem. Esse material estará disponível a partir do meio-dia no site da Aliança. A gente também vai divulgar por e-mail para todo mundo que se inscreveu. E também nas redes sociais a gente vai disponibilizar esse material. É isso. Gil e Álvaro, é com vocês.
Obrigada, Guti. Então, agora a gente vai começar nossas entrevistas, vão ser 3 painéis. Eu vou fazer a mediação desse primeiro, depois o Álvaro assume, e logo na sequência a gente vai fazer o encerramento. Para esse primeiro, a gente vai conversar com o Genésio Júnior, da Festivia, o Leonel Bueno, da BW, e também a Mari Cruz, da Tembice. E vamos fazer um jeito diferente. Primeiro eu faço uma pergunta para o entrevistado, a segunda a gente vai para o segundo, e assim a gente vai variando para criar uma dinâmica um pouco menos paradinha, né? E peço também para as respostas a gente tentar manter elas aí entre os 3 e 5 minutos, para a gente não perder a nossa programação de horário e todo mundo conseguir sair conforme programado, tá certo? Então, começando pelo Genésio, eu queria, opa! Genésio, fecha a sua... Isso, perfeito. Só para eu fazer a pergunta, aí você abre e responde por aí. Genésio, a Festivia tem uma das maiores frotas de bicicletas elétricas para a logística da Last Mile. Qual o tamanho dela? Quais os modelos de bicicletas que vocês usam? E se você pode compartilhar com a gente como foi o processo de crescimento dessa frota e quais são os planos de expansão? Oi, bom dia a todos aí. Bom dia. Agradeço a presença, agradeço principalmente as informações aí. Toda essa expansão ela foi estimulada pela Aliança Bike, tá? Pelas informações e tudo mais, e encorajou aí pelo movimento. A informação ajudou a expandir. Eu vim aqui para a operação para também mostrar um pouquinho, eu estava lá no meu escritório e estava meio sem graça ali, aí eu falei, deixa eu pôr umas bicicletas aqui de fundo. Hoje nós temos 70 bicicletas e posso dizer que o meu único parceiro é a The Bike. De todas que a gente testou no mercado e tudo mais, foi a que mais aguentou o tranco aí do dia a dia, a que mais melhor atendeu, não só de robustez, como de autonomia e tudo mais. A nossa expansão, nosso objetivo principal é se transformar numa empresa de Last Mile e ser a maior empresa de Last Mile. Hoje nós atendemos 24 capitais, 700 municípios. Infelizmente eu não tenho, né, essa operação de bike elétrica em todas as capitais, mas está aí um objetivo aí até 2023, que é neutralizar todas as emissões de carbono da empresa. Os primeiros testes, eles ocorreram no fim de 2019, no segundo semestre de 2019, com moto elétrica, outras bicicletas que tem no mercado e tudo mais, né? Comprei 1 ou 2 para testar. E 2020 foram 10 bicicletas e 2021 que a gente completou toda a frota aí de bicicletas. Então hoje a gente chega a fazer, num dia bom aí, 1.200 entregas com bicicleta elétrica. Deixa aqui abrir, desculpa, meu computador está mais lentinho hoje. Obrigada. Vamos então fazer a pergunta agora, a primeira pergunta para o Leonel. O Leonel está por aí? Consegue me escutar bem? Estou ouvindo bem. Vocês estão me escutando bem? Sim. A gente quer saber, então, baseado no fluxo... Opa, que aqui andou, só um minutinho. Baseado no fluxo de entregas das americanas e considerando um cenário antes das bicicletas elétricas e após o início da operação com elas, houve ganhos de eficiência e quais outras vantagens já foram observadas por vocês? Bom, gente, Juliana, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite aí do Guti, do André, para participar. É bom contextualizar aqui, né, que eu venho de uma startup de ciclologística, estou nesse ramo há 8 anos pensando isso. Eu tenho uma listinha aqui, acho que são 175 pessoas que eu já falei ao redor do mundo, pensando em ciclologística, pensando em futucar isso, pensando em testar a bicicleta. E, sem dúvida nenhuma, a Aliança é um dos formadores aí um think tank que nos baseia para tomada de decisão aqui, tá? Então, isso às vezes não fica tão claro,
mas é bom que todos aqui que estão participando saibam que isso nos ajuda muito, como o Genésio também falou. Sobre a pergunta em si, né, eu especificamente, eu testei pela primeira vez a bicicleta elétrica para fins de ciclologística e distribuição urbana de carga em 2017. Né? E é até um desafio falar que é uma bicicleta elétrica. É uma bicicleta eletrificada como a maioria das que são hoje. Né? Eu sei que aqui o foco é a gente falar muito do hardware, vamos pensar assim, né, do ativo em si, mas eu ainda hoje, em 2022, 5 anos depois, sofro muito com o pós disso. Né? Então, lá eu já tomei a decisão de, não, aqui eu não posso usar isso, em 2017, porque eu não tenho como manter isso, não tenho uma manutenção disso. Tá? E no ano passado, eu fui mais agressivo aqui quando a gente foi e implementou um grande sistema de entregas sustentáveis na empresa que ultrapassa até a ciclologística. E aí, mas a ciclologística se manteve, né, de acordo com os nossos números oficiais. Hoje, como nós estamos em uma empresa de capital aberto e tudo, eu sempre tenho que manter nos números oficiais que foram divulgados. E, por sorte nossa, 2 semanas atrás tivemos reunião de resultado, então foi divulgado aí a nossa frota elétrica de bike, que ainda está sendo implementada. Hoje chega a 141 bicicletas, todas cargueiras, long johns. E quando a gente começou a utilizar, a gente teve um ganho de eficiência e produtividade do entregador, que para a gente aqui é o nosso grande astro, tá? É o cara, não é nem a bicicleta em si, então o nosso mundo gira em torno desse entregador. E esse cara teve uma diminuição de tempo de entrega, teve uma diminuição de horas de rua, e até é engraçado, porque eu não tenho só bicicletas elétricas, né? Eu tenho bicicletas mecânicas comuns também. E foi um passo que a gente deu e que é difícil agora você fazer o cara andar na mecânica, né? Porque você aproveita e otimiza o dia do cara muito melhor. Outra coisa que a gente teve muito legal é que a gente teve um range de idade dos entregadores aumentado, ou seja, a gente ficou mais democrático para as pessoas, não só jovens que eram mais em média de até 28 anos faziam entrega com a gente. Agora a gente tem gente de até 45, 52, tá, numa média de idade que bate aí 38 anos, isso é bem legal de colocar. E, para mim, o dado mais legal foi que em outubro do ano passado, a gente teve uma mulher como a melhor entregadora dentro de todas as nossas microbases que funcionam. Né? Ela fez 1.340 entregas, pedalando em média aí 15 quilômetros por dia, 3 horas de entrega, muito adensado, né, gente, para fazer, mas a bike elétrica promoveu isso. Então, isso para a gente é um caminho irreversível quase, tá? Tem várias outras preocupações que a gente tem em torno disso, mas é um caminho irreversível, um caminho que a Americanas S.A., né, a gente fala muito B2W, gente, mas B2W foi, agora é passado, agora é Americanas. Desde o ano passado fez uma fusão. A Americanas deu um passo agressivo em 2019, quando adquiriu a Courier Pedala, um dos fundadores. Então, a gente sabe, e hoje eu tenho uma visão muito do embarcador. Tá? Tenho uma visão que antes eu já tive mais de 80 clientes, Brasil afora, que eram embarcadores, e-commerce, tudo, mas hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, um pouco da necessidade desses caras, né? Então, ainda a bike elétrica ajuda muito, eu tenho uma dificuldade muito grande em cubagem, ou seja, tamanho de entrega, mas é muito interessante o que ela traz, tanto para ganho de eficiência, para que você seja mais democrático, porque você tenha mulheres entregando com a gente, seja democrático em idade, né? Você não vai ser restritivo nisso. Então, para a gente é um ganho inacreditável. E a gente aposta muito que esse mercado cresça e fique mais robusto, não só na confecção e na produção do ativo, mas na prestação do serviço em si. Tá? Isso para a gente também é essencial. Perfeito, muito legal mesmo saber que em poucos quilômetros ela conseguiu fazer tantas entregas, né? Que é o sonho de qualquer entregador. Agora, para a gente ir mantendo a nossa dinâmica, eu vou chamar a Mari Cruz e fazer uma pergunta sobre a oportunidade que a gente teve de fazer uma entrevista com o Tomás Martins, que é o CEO da Tembici, e para o Bicicleta News ele falou que as bicicletas elétricas compartilhadas são uma das maiores apostas da empresa agora para 2022 e também para os próximos anos. Vocês podem compartilhar com a gente quais são esses planos e como a Tembici já está operando essas bicicletas elétricas no Brasil e na América Latina? Bom dia, Mari.
Bom dia, pessoal. Claro, com certeza. Vou dar um passinho atrás, explicar um pouquinho, né, quem é a Tembici, para quem talvez ainda não conheça. A Tembici é a empresa líder em micromobilidade na América Latina, hoje já considerada, né, uma das startups mais promissoras, tanto em 2020, 2021. Hoje a gente está com 16 mil bicicletas nas principais capitais do Brasil. A gente também já opera em Buenos Aires, na Argentina, em Nordelta, também na Argentina, Santiago, no Chile, e recentemente a gente anunciou, né, que conquistou o contrato de Bogotá, que a gente deve começar a operar logo, logo também. Então, acho que isso já começa a responder até um pouquinho, né, quais dos planos desse ano, da questão da expansão. Falando especificamente sobre bicicletas elétricas, a gente tem basicamente, né, 2 projetos. O projeto que eu vou concentrar aqui hoje é o projeto do iFood Pedal, que é o nosso maior projeto de bicicletas elétricas. A gente tem bicicletas elétricas dentro do nosso sistema do Rio de Janeiro, né, das Laranjinhas, do Bike Rio. A gente tem 500 bicicletas elétricas lá, mas a gente tem um projeto do iFood Pedal, que é um projeto específico só de bicicletas elétricas. Foi um projeto que começou em 2021. Ele é um projeto focado, né, em entregadores, por isso é chamado iFood Pedal, com esse parceiro do iFood. E ele é organizado principalmente em 3 pilares, né? Então, a oferta de bicicletas elétricas exclusivas, por todos esses ganhos, né, que o Leonel comentou, assim, antes de mim, com relação às entregas. Também tem, né, um ponto de apoio, um espaço exclusivo para esses entregadores nas cidades em que a gente opera, e a gente também oferece o Pedal Responsa, que é um curso online sobre regras de convivência viária, segurança no trânsito, também de atendimento ao usuário, até de proteção ao Covid, né? Alguns módulos, como pensando que é um curso online que a gente faz via WhatsApp, porque também com essa pesquisa que a gente faz com os entregadores, a gente percebeu que era a plataforma que eles mais utilizavam, a gente consegue adaptar os módulos às necessidades deles, então a gente conseguiu incluir algumas questões da pandemia também. E aí, nesse início, né, em outubro de 2021, a gente começou o projeto com 500 bicicletas em São Paulo, especificamente, e a nossa perspectiva é de um grande aumento, né? A gente percebeu números muito positivos, né, das entregas, uma aceitação muito positiva dos entregadores, e a gente conseguiu, né, também uma aceitação muito positiva desse próprio parceiro. Então, fechamos um projeto para chegar a 2.500 bicicletas até o final desse ano, especificamente. Então, a nossa primeira expectativa, né, mais de curto prazo, seria essa. E a nossa grande expectativa como empresa, no geral, aí falando do iFood Pedal e falando, né, da Tembici, no geral, é claro, avançar nos outros países, como eu comentei, de Bogotá, mas também em outras cidades, né, tanto no Brasil quanto em novos países. E a gente percebeu, claro, esse mercado muito... A empresa Tembici. Então, fazendo algumas perguntinhas aqui no chat, acho que a gente responde depois, né? Então, a gente vai avançar para outros países e, claro, aumentar cada vez mais o investimento de tecnologia para que as bicicletas sejam adotadas cada vez mais para esse last mile, seja para o last mile de circulação, né, de transporte da pessoa ir para o trabalho, ir para a escola, mas a gente tem visto um aumento muito grande do uso para entregador e para ciclologística especificamente. E aí, nisso, a gente vê um grande potencial de crescimento dos próximos anos. Pensando nisso também, a gente tem desenvolvido algumas tecnologias, né, algumas ferramentas no nosso aplicativo, por exemplo. A gente tem recentemente a gente lançou uma ferramenta de rotas em que você consegue colocar, né, o ponto A, o ponto B de onde você vai e traçar a rota, considerando pegar uma bicicleta no meio do caminho, deixar uma bicicleta também, né, no meio do caminho, otimizando essa rota. O que funciona tanto para se você vai fazer esse deslocamento para
trabalho, lazer ou para fazer alguma entrega, né? Então, a gente tem pensado cada vez mais em diminuir as barreiras e conquistar esses novos usuários. Perfeito. Muito obrigada. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma pergunta para você. Voltando agora para o Genésio, da FastVia, são algumas perguntas em uma. Começando por uma pergunta bem ousada, né? A mobilidade elétrica ela é o futuro da logística, na opinião de vocês? E as bicicletas elétricas sendo o futuro das grandes cidades também, a gente pensando nessa problemática da última milha, e o que vocês pensam sobre quais são as vantagens práticas de se realizar entregas com bicicletas elétricas, tanto do ponto de vista do operador logístico, quanto dos seus clientes? As bikes elétricas podem ser, no futuro, tão competitivas financeiramente quanto as motocicletas, ou elas já estão se mostrando como tal? Bom, eu acho que hoje a mobilidade elétrica é o CD, né? É uma novidade, tem melhor de tecnologia, e eu acredito que lá na frente vai ter uma tecnologia um pouco mais avançada que o motor elétrico, mas só para não aprofundar. Mas, sim, hoje, em termos de custo, a bicicleta ela é muito mais vantajosa do que a moto. Claro que existem alguns desafios de geografia, de densidade, né, a própria limitação física do entregador, a própria cultura que acaba limitando, mas em termos financeiros é bem melhor, bem mais vantajoso a bicicleta. A bicicleta elétrica tem uma limitação que é a questão da cubagem, então eu acredito que 70%, vamos imaginar numa cidade, grosso modo 70%, uma bicicleta daria conta, né, das entregas, e tem um outro número que acaba, uma televisão, um micro-ondas, você vai acabar, você não consegue entregar na bicicleta por enquanto. A FastVia desenvolveu um triciclo já elétrico, né, que dentro da regulação da bicicleta, né, para andar na ciclofaixa e tudo mais, visando ampliar e não ficar limitado à cubagem e à capacidade da bicicleta. Então, eu acredito que não é a solução completa para das lugares, entrega é muito complexo, né, para a gente dar uma solução, mas ela resolve muito dos problemas. E sim, o interesse aqui na FastVia e o objetivo principal é, pelo menos dentro do centro expandido, a gente conseguir substituir todas as motocicletas que a gente tem hoje, aquela famosa Honda Cargo, substituir ela por bicicleta elétrica. Perfeito. A pergunta que eu vou trazer para o Leonel é bem parecida também. A gente quer saber se vocês acreditam que seja também a mobilidade elétrica esse futuro. Você falou um pouco de ter sido mais agressivo, então talvez entrar um pouco mais nisso, nessa aposta de mercado, como uma evolução, se é assim que vocês estão enxergando a mobilidade elétrica. Como empresa, total, né? Assim, não tem nem como. Na verdade, é um cálculo muito simples, que lá, desde quando a gente era startup, foi esse o problema que a gente achou, né? Uma curva ascendente do e-commerce em volume de entrega absurdo, o que fez que a gente parasse de fazer outros tipos de entrega para focar no e-commerce, porque ali viabilizava muito mais o nosso conceito de empresa, que era ter mais bikes na rua, né? É simplesmente isso, porque o e-commerce permite isso. Agora, o que a gente sempre avalia aqui é que, e às vezes fica muito macro essa avaliação, é porque a empresa é muito grande, é no Brasil inteiro, 40 mil funcionários, né? Fundada em 1929, na Bolsa desde 49, então tem uma amplitude nacional. Então a gente faz uma análise de conjuntura muito forte. E essa análise de conjuntura, às vezes, é muito simples até. O Brasil é um país que tem pautas do século XIX ainda. A gente discute saneamento básico, a gente discute estrutura, no caso aqui, cicloviária, de estrada e tudo. Então, a gente tem muitas dificuldades para lidar externas para isso. Então, quando a gente pensa na mobilidade elétrica, pode parecer muito sofisticado, né? Mas a gente precisa estar
no que está mais moderno no mundo e o que está acontecendo, trazer para cá. Tanto que, entre dos grandes e-commerce, dos grandes varejistas brasileiros, Americanas, por ter uma composição muito diferente de todos, né? São muitas lojas físicas, 1.800 lojas físicas de rua e tudo, e um digital muito forte, composto de 4 sites, e a gente, por essa diferenciação que a gente precisa abastecer loja, precisa entregar rápido para cliente, a gente teve também uma forte consciência empresarial de que o impacto que a gente tem nessas entregas é muito forte. E aí eu estou falando aqui de um tipo de entrega, né, do last mile em si, que é saindo da gente para o cliente, mas ainda tem transferência de carga entre CDs, tem uma série de coisas que tem um impacto absurdo, tá? Para vocês terem noção de números, também são números públicos colocados, de toda a emissão de CO2 do universo Americanas, que tem tudo isso, 99% vem da área de transportes, tá? E desses 99%, 36% vem do last mile. A nossa iniciativa ataca esses 36%. Tá? Ataca diretamente esses 36%. Agora, a bike elétrica como um futuro para a gente, sim, a gente entende também uma outra preocupação que não pode passar ao largo, que também é macro, que é de matriz energética, da onde vem essa eletricidade para abastecer essa bike, para abastecer esse veículo elétrico. A gente tem uma matriz no Brasil, em sua maioria, suja. Apesar de que essa matriz suja, ela ainda é mais limpa que a emissão de carbono com a combustão. Então, assim, são preocupações acessórias, né? Estou dando uma volta inteira para colocar, mas para vocês verem o quanto que isso influi na nossa tomada de decisão. Poxa, vamos colocar uma bike? E aí a gente até discutiu, será que a gente foi muito cedo para a bike elétrica? Porque agora a gente não consegue colocar a bike normal, porque eu vou te falar, para mim o futuro ainda é o futuro. A gente discutindo, pegando as discussões mais contemporâneas, de cidade de 15 minutos e as coisas muito rápidas, tal, a bike normal funciona perfeitamente. A gente não precisa, tá, efetivamente fazer entrega com a bike elétrica. Ela vai facilitar quando você tem um raio muito grande e principalmente um relevo, né? A gente esquece aqui no Brasil, a gente tem esse relevo acidentado, tirando ainda os buracos que tem na rua, mas a gente tem um relevo, em todo lugar tem morro, né? É difícil você pegar um lugar todo plano para fazer. Então, no futuro, a gente tem sim uma forte aposta na mobilidade elétrica, tá? Quem acompanha a Americana sabe que não fica só na bicicleta. Eu aqui cuido de uma parte que vem de micromobilidade, tá? Um projeto que hoje tem o nome de micromobilidade, que é pensar isso chegar de forma mais rápida e melhor para o cliente, tá? E melhor para a cidade, e melhor para o entregador, com todos esses pontos de contato colocados e pensados. Às vezes a gente só... E é ingrato, tá? É ingrato, o e-commerce é ingrato, tem pouco dinheiro, tem pouco recurso, pode parecer que não, na mesa para pagar frete. Existe uma correlação extremamente positiva entre o tempo de entrega e também o valor do frete. Ou seja, para os meus entregadores, eles vão comprar a camisa do time de futebol deles. E aí, quando eles olham lá que está R$10 de frete, eles desanimam na hora. Se eles vão comprar a camisa de futebol, ver se está R$10 e ainda vai entregar em 5 dias, piorou. Agora, se a gente entrega rápido, em um dia, e com frete zero, e aí eles compram na hora. Existe uma tendência, uma propensão ao consumo maior. E aí a gente fica nessa. Poxa, a gente vai ter que obedecer essas maluquices do mundo do consumo, de um exagero da necessidade em rapidez e tudo, mas a gente não consegue fazer porque é caro. Tá? É caro. Então, por isso, quando eu falo que foi muito agressivo, porque eu sei o tamanho do investimento da empresa para fazer e que esse setup inicial tem um payback longo, tá? Seja na bike elétrica, que tem um payback menor de todos, e aí ela é imbatível. A bike, quando eu falo mecânica elétrica, e principalmente a Long John, tem um payback imbatível, um ativo que está se mostrando bastante durável, né? Com tudo, com dificuldade na manutenção. Os outros veículos também têm muito agressivos o investimento da empresa. Então, assim, sobre o futuro, eu acho bem bacana, eu acho que tem um futuro longo
né, meio que irreversível voltar, mas a gente tem todas essas dificuldades para tomada de decisão aqui e pensar isso. Para ser equacionada. Legal. Só fazer alguns comentários. As perguntas que estão rolando no chat, se vocês, a quem é endereçada, conseguir dando conta de responder, que a gente não vai conseguir interromper para poder passar essas perguntas para os entrevistados, senão a gente não consegue concluir. Outra coisa também é que a gente teve um probleminha com o Google, então algumas pessoas devem estar tendo dificuldade para conseguir entrar na sala por uma limitação aí de participantes que de repente foi imposta a gente. Depois a gente vai resolver isso com certeza para um próximo, a gente lamenta bastante. Mas caminhando então para a gente encerrar esse nosso primeiro painel de perguntas, eu volto para a Mari, para a gente trazer um pouco mais sobre os parâmetros que estão dando conta de falar do sucesso do iFood Pedal, né? Então você já introduziu um pouco do projeto, e a gente queria saber quais são esses indicadores que vocês vêm monitorando para demonstrar esse sucesso, e se você pode citar algum deles para a gente. Bom, a gente monitora de forma bastante próxima, né? Até somos uma empresa de tecnologia, então nosso maior investimento é em tecnologia. Então, a questão das entregas do iFood Pedal, então, número de pedidos realizados com as bicicletas, o número de viagens realizadas com as bicicletas, que pode parecer, né, no primeiro momento, que são os mesmos, mas eles acabam sendo indicadores diferentes. Como também o Leonel frisou bastante, a questão, né, da economia de CO2, que foi gerada com essas entregas, esse é um ponto muito importante para a gente. A questão de ESG é um pilar cada vez mais fundamental, né? A gente, como empresa de bicicleta, sempre teve isso como uma premissa importante, mas tem pensado cada vez mais em como mensurar o nosso impacto. E, claro, a percepção dos entregadores, né? Como a gente começou esse projeto relativamente recente, né? De outubro de 2021, então é um público que o público em si não é novo, mas o crescimento dele é relativamente recente também. Então, a gente acompanha muito de perto a percepção dos entregadores. E aí, para a gente também, esse é um indicador da qualidade, né, do serviço prestado. E para a gente, um ponto que é muito positivo, 95% deles apontam que o Pedal Responsa, que é esse curso online que a gente faz com eles, ele traz informações que são muito úteis para o dia a dia, eles realmente aplicam, né, no dia a dia essas informações que a gente passa no curso online. Então, são principalmente esses indicadores. Durante o ano de 2021, a gente completou, né, 1 milhão de entregas no início do projeto, então também a nossa perspectiva é que isso com 500 bicicletas, então a nossa perspectiva é que seja um indicador que tenha um grande aumento também, né, que avance cada vez mais rápido, que em 2022 esse número aumente muito. E, consequentemente, né, a questão da economia de carbono também, a gente tenha um grande aumento dele. Então, esses são os principais pontos que a gente acompanha para o sucesso do projeto. Legal. Muito bacana ouvir que o entregador está se tornando cada vez mais uma preocupação de todas essas empresas, né? Que é uma demanda que a gente viu muito forte no último ano. Eu agradeço, então, Genésio, Leonel e Mari por esse primeiro painel e passo a bola agora para o Álvaro, para ele poder tocar os outros painéis e a gente encaminhando o nosso seminário. Juliana, obrigado. Nós agora vamos falar sobre a visão do mercado e a visão do atleta esportivo. Então, temos o privilégio de ter o Felipe Praça, da Trek, Rodrigo Afonso, da Leve, e o Caio Dias, da Atrio Multilaser, e como atletas, Patrícia Loureiro e Pedro Barbosa. Eu queria abrir essa sequência desses dois painéis com uma menção de que, no dever de casa que a gente fez, existem estudos de uso de motores elétricos desde 1600. A primeira aplicação que existiu, registrada, foi de um alemão, o Moritz Hermann von Jacobi, que colocou em 1838 um motor elétrico numa lancha. Mas essa tecnologia ela ganhou uma atração importante agora no século XXI, principalmente a partir de 2010. Inclusive, a Leve é uma empresa que foi fundada em 2010 no Rio de Janeiro, a Atrio em 2015, e a Trek, que está conosco,
teve uma primeira geração em 2011 e depois em 2016. Então, com isso, eu queria convidar o Felipe Praça, da Trek, e fazer uma primeira pergunta na mesma dinâmica da Juliana. Então, nós vamos conversar com o Felipe, com o Rodrigo, com o Caio, e depois conversamos com a Patrícia e com o Pedro. Então, Felipe, bom dia, obrigado por estar conosco aqui. Uma empresa que nasceu em 1976 e agora no século XX, ofertando bicicletas elétricas em vários modelos de mobilidade urbana, de mountain bike, de estrada. Como é que está o mercado brasileiro e como é que ele está evoluindo no segmento de elétricas e na quebra desse segmento nas diferentes modalidades? Felipe, você está no mudo. Felipe? Bom, acho que tem algum problema até com o Felipe. Vamos então... Rodrigo... Agora foi? Agora foi. Desculpa. Bom, Álvaro, a gente entende que o crescimento da bicicleta elétrica ele vai ser, talvez, sem dúvida nenhuma, o maior mercado e o mercado de maior crescimento nos próximos 10 anos para todo mundo que trabalha nessa indústria. Sem dúvida nenhuma, o que falta para isso crescer mais do que ele pode crescer, do que ele vai crescer nos próximos 10 anos, é acesso e política pública, né? O Brasil não tem nenhuma política pública para incentivar o uso de bicicleta elétrica para ir e voltar do trabalho, ir e voltar da escola, como a gente vê em uma série de lugares. E o acesso, né? Apesar das reduções de impostos para quem monta no Brasil, para o importador ainda continua um caminho muito longo a ser vencido. Quanto às modalidades, eu vejo uma adoção muito grande, pelo menos na nossa linha de produto, na parte de mountain bike, ou seja, tanto recreacional como competitiva. Isso tem andado bastante bem, e um pouco menos, num passo um pouco menor, mas começando agora, um pouco mais a parte de locomoção urbana, né? Então, acho que esses são os segmentos, mas, sem dúvida, a parte de mountain bike elétrica é a que mais puxa a nossa demanda nesse mercado. Felipe, obrigado. Rodrigo, da Leve, que tem o DNA carioca e opera desde 2010, como é que a pandemia, a gente observa que ela teve um efeito de crescimento importante? Como é que foi esse crescimento desses anos e da história da Leve ofertando bicicletas elétricas? Rodrigo? Desculpa. Bom dia a todos. É um prazer aqui falar com vocês, dividir um pouquinho sobre a história da Leve e escutar um pouco sobre os números expressivos de crescimento das bicicletas elétricas no Brasil. A Leve é uma empresa de 2010. Acho que a pandemia, a gente nunca tem que falar que foi positiva para ninguém, porque perdemos muitas pessoas, mas em relação a mercado, acabamos crescendo de uma forma expressiva no ano de 2020. Eu acho que o timing para a gente foi muito importante. Eu acho que o fato do meu sócio, Bruno, residir na China há 12 anos, nós conseguimos antever um pouquinho a pandemia. Nós fizemos ali uma redução bem expressiva de custos ali, cortamos 100% do custo variável ali em janeiro de 2020. Conseguimos gerar muito caixa. Eu acho que, por sorte, também nós estávamos recebendo muita bicicleta que nós havíamos pedido em 2019, com uma expectativa de lançamento de 5 novos produtos. Então, a gente conseguiu receber muitos containers ali para início de 2020, o que acabou indiretamente tendo estoque e podendo fazer caixa. Eu acho que a pandemia em alguns estados foi um pouco mais agressiva, então, principalmente São Paulo. Então, Rio de Janeiro foi um pouco mais flexível. Então, graças a Deus, não fechamos nenhuma das nossas lojas.
colocamos as pessoas do grupo de risco em casa. A nossa empresa é muito jovem, tem muitos colaboradores jovens, então todos continuaram trabalhando. E nós tomamos algumas atitudes que acabou beneficiando absurdamente o nosso crescimento. Dobramos a comissão dos nossos vendedores, fizemos um call ativo muito forte e nosso custo fixo conseguimos renegociar todos os aluguéis mesmo antes da pandemia chegar ao Brasil. Então, isso foi positivo para poder geração de caixa e manter caixa dentro da empresa. A gente teve um crescimento ali, só nos primeiros meses ali de abril e maio já foram expressivos, que nós acreditávamos que faríamos o ano inteiro. Então, houve dinheiro facilitado do governo que nós também tomamos para o nosso crescimento. Então, aproveitamos esse momento e fizemos uma expansão na empresa, muito com oportunidades. Muitas, infelizmente, empresas fechando, muitos bons pontos aparecendo e boas negociações para poder novas lojas próprias serem abertas. Então, acho que tudo foi o time, essa antivisão. A gente até brinca internamente que era uma inside information que nós já tivemos ali em janeiro de 2020, onde nós fizemos um comitê de risco aqui, um comitê de crise, e conseguimos tomar todas essas atitudes da empresa. Mas eu acho que praticamente é isso. Eu acho que o time estava muito engajado, eu acho que o time faz toda a diferença. E, nesse momento, o time demonstrou que a gente não queria deixar essa empresa quebrar e a gente acabou acelerando. Acho que é basicamente isso que fez a diferença da Leve nessa crise pandêmica de 2020, 2021. É o momento de todos nós adaptarmos e sobrevivermos, né, Rodrigo? E vocês, como startup de uma visão inovadora, ainda tem esse desafio de uma dimensão diferente. Com certeza. Caio, a Multilaser Atrio tem um grupo de multimarcas e tem uma oferta muito interessante de micromobilidade em patinetes, hoovers, scooters, bicicletas. Por que vocês decidiram investir nesse desenho de micromobilidade, soluções de micromobilidade? E como é que a bicicleta elétrica representa nesse mix de oferta? Legal, pessoal. Primeiramente, bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente acompanha o trabalho da Aliança já faz um tempo, muito como espectador e agora membros ativos da Aliança. Estamos felizes de fazer parte desse grupo de trabalho também. Como você bem mencionou, Álvaro, a Multilaser é uma multimarcas, né? São N produtos, mais de 5 mil produtos que a gente trabalha dentro do grupo Multilaser, marcas próprias e também distribuídas. E hoje com faturamento acima de 5 bilhões de reais no ano, né? Temos fábricas em Extrema, Minas Gerais, em Manaus, e temos também um escritório na China com mais de 90 colaboradores, engenheiros, em sua maioria, né? Dentro do grupo, né, se a gente for olhar, né, um faturamento acima de 5 bilhões e um mercado de bike elétrica foi estimado na casa de 240 milhões, se a gente tivesse a totalidade do mercado, ainda assim teria uma representatividade pequena, mas quando a gente olha para a unidade de negócio Atrio, que é uma das marcas do grupo Multilaser, focada em esporte, né, a Atrio ela cresceu com esse DNA de bicicletas e acessórios de bike, na verdade, né? Então, começamos com capacetes para ciclismo, acessórios. Depois ficamos muito conhecidos no mercado por conta dos GPS para bike, que para quem pedala aqui, com certeza, já teve algum tipo de contato com os nossos GPS, já viu, enfim, reviews. E a gente foi crescendo nessa linha, né? Mas acho que é válido ressaltar que lá em 2012, 2013, a Multilaser lançou os primeiros modelos de bicicleta elétrica da marca. A tecnologia ainda era muito inferior, né? Bicicletas que os motores apresentavam uma eficiência ainda muito grande, né? As baterias ainda não estavam preparadas o suficiente para o uso, né, abusivo que seria feito delas. E aí a gente optou por descontinuar essa linha até que a gente tivesse confiança na tecnologia e pudesse prover para o consumidor um produto melhor. Então, quando a gente olha assim, a representatividade, o porquê que a gente está investindo, eu colocaria em duas vertentes hoje. Uma é em termos de negócio e a outra é em termos de missão e propósito da empresa, né, da companhia como um todo. Quando a gente fala de negócio, é um mercado muito promissor, a gente está vendo os números, né? Estava acompanhando algumas informações de mercado. Na Alemanha, né, durante o período pandêmico, vendeu-se na média de 1 milhão de bikes elétricas por semestre, né? E a Alemanha tem 1/3 da população do Brasil. Então, tem um potencial gigantesco aí a ser explorado e a gente quer estar participando ativamente desse mercado. Tem uma sinergia muito grande com o nosso core, que é a importação e desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente trabalha ativamente nisso já com várias outras linhas de produto. A bicicleta elétrica
ela encaixa muito bem nisso, e a gente já tem os canais de vendas desenvolvidos para se trabalhar isso, né? Tivemos parcerias muito fortes com Fast Shop, com Sam's Club, enfim, com varejistas que pouco trabalhavam com essa categoria de produto, e a gente, por vender vários outros produtos já para esses varejos não especializados, a gente acabou entrando também, bem como nos bike shops. E quando a gente fala de missão e propósito, né, a Multilaser ela tem como missão trazer a tecnologia acessível para o consumidor brasileiro, né? A gente, longe de mirar ali classe A, não é o nosso foco, a gente quer trazer acessibilidade, né, consumo, ser bem democrática, uma marca democrática, apta democrática, então a gente quer prover isso para o brasileiro. Tem também o viés de paixão e entusiasmo por esse negócio, né? Nosso CEO, nosso VP, enfim, diretores vão de bike elétrica para a empresa hoje, né? Ninguém andando de blindado, está todo mundo nas ruas pedalando de verdade. Isso é muito legal. E a empresa migra muito para o movimento sustentável, né? Então a gente tem várias práticas de sustentabilidade durante todo o processo produtivo. Estamos implementando uma série de práticas sustentáveis na entrega da Multilaser, né? Embora sejamos indústria e importação, a gente tem também uma parte de e-commerce, né, que vem crescendo ano após ano, e a gente vem tomando muito cuidado em relação a isso. Então, acho que casa, né, propósito com o negócio, o motivo pelo qual a gente vem investindo nessa categoria. Então, representatividade ainda é pequeno, mas as taxas de crescimento dessa linha têm sido extremamente relevantes, e ano após ano ela vem mordendo um pedacinho a mais de share dentro da empresa. Caio, obrigado. É indiscutível o futuro, é indiscutível que ele está chegando mais rápido. E, Felipe, voltando para você, que é líder de uma montadora importante, uma das mais importantes do mundo, a Trek, falando dos itens de resistência que o mercado de bicicletas elétricas, você mencionou um que é o custo, a política tributária do Estado brasileiro, mas eu acrescentaria duas, para ouvir a sua resposta, que seria a cultura de uso e seria o equipamento, porque a gente observa que cada vez mais as bicicletas elétricas ficam mais bicicletas, elas têm um handling, elas têm uma sensação de uso que, se algum tempo atrás era um motor adaptado e que a condução e a operação dela era diferente, talvez até um pouco difícil, cada vez ela fica mais fácil e cada vez ela é mais bicicleta. Então, eu queria ouvir de você, que está acompanhando esse mercado como líder da Trek no Brasil e de uma empresa que está ofertando produto há mais de 10 anos nesse segmento, desses três pilares, o que você acha que são importantes de mudar para que a adesão aumente de vendas? Álvaro, obrigado pela pergunta. Bom, a gente já falou sobre a questão do custo, então isso está ultrapassado. Eu vejo que as bicicletas, elas realmente, a ciclística, né, como a gente chama, ela tem ficado cada vez mais parecida com a bicicleta acústica, vamos chamar assim, ou seja, fazendo com que os projetos, né, de todas as bicicletas, ao invés de ser uma adaptação, sejam projetos pensados para a bicicleta elétrica, e isso, com certeza, baixa o centro de gravidade, tira peso, e isso ajuda muito com que o usuário se sinta mais à vontade para utilizar a bicicleta. Mas eu não vejo neste fator, vamos dizer, algo tão preponderante, né, para o uso da bicicleta elétrica. Eu adicionaria, né, como um dos pilares importantes, a questão da segurança, né? Hoje, o bem, né, a bicicleta elétrica é um bem de valor elevado, né? E a gente vê que a gente tem a questão tanto da segurança patrimonial, que aí muitas pessoas, eu vivo encontrando gente que fala assim, mas eu tenho medo de ir para o trabalho para poder voltar à noite com uma bicicleta elétrica desse valor, eu não me sinto à vontade. Isso é uma questão, sem dúvida nenhuma. A outra, onde andar, né? Dependendo da cidade onde você está e que trajeto você vai fazer, você tem a ciclovia totalmente segregada, outras dividindo o asfalto, né, com os olhinhos de gato, que não deixa a pessoa tão segura como aqui na Rebouças, por exemplo, em São Paulo, né? É uma disputa ali com a turma do motoboy do iFood ali direto. Então, isso é uma questão, né, de onde a gente vai andar também, a pessoa está segura. Então, eu volto ao meu ponto que, se tiver política pública para a gente defender o uso de quem está a fim de trocar para essa modalidade,
eu acho que a gente vai ter muito mais gente aderindo e se sentindo confortável em fazer essa transição. Eu acho que segurança patrimonial do ciclista é definitivamente uma questão. Eu acho que é outro ponto, né, aquele sonho do brasileiro, que a gente brinca do sonho da casa própria, né? O brasileiro também tem aquele sonho de eu quero ter o carro próprio, né? Quero sair do ônibus, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar um carro. E eu acho que isso já está mudando, né? Eu acho que essa geração que está chegando agora já chega com outra cabeça, já chega com a ideia de compartilhamento, de menos automóvel, menos combustível fóssil. Então, eu acho que com essa geração que está chegando agora, essa turma que está aqui a gente vai ter um grupo de clientes muito forte chegando aí, porque essa molecada, graças a Deus, vem com uma cabeça muito mais limpa, né? De energia limpa, então acho que isso vai ser muito bacana para o nosso mercado. Mas eu destacaria a questão da segurança patrimonial do ciclista. Felipe, acho que você colocou ótimos pontos. Tem uma coisa, e aí eu tenho que declarar o meu conflito de interesses, mas a Trek confiou da gente fazer junto uma campanha no mês da mobilidade e a experiência de ciclistas que trocaram. E eu acho que tem uma conta muito interessante, a gente falou o valor da bicicleta, que é comparar com um carro, que é a opção de você ter, ao invés de ter um carro, e para quase todos nós temos pequena distância e deslocamento individual com baixo volume de bagagem para trabalhar na ida e vinda, tem o caso do lojista de vocês de Curitiba, que já há muito tempo é um early adopter. Então, acho que esse é o pensamento, e talvez a Covid, talvez toda essa história de home office, ajude a pensar toda essa discussão. A gente vê capitais do hemisfério norte, como Nova York e Paris, trocando pista de rolamento por vias para bicicleta. Então, sem dúvida, eu acho que tem uma equação de vários fatores, e você colocou alguns muito interessantes. Então, muito obrigado. Rodrigo, a Leve hoje importa suas bicicletas, mas no passado ela já montou. Como é que você pode relatar essa experiência e imposto no Brasil e as zonas de exceção no Brasil faz parte da política pública? Como é que, sob a tua ótica com a Leve, você veio da importação, da montagem, agora você importa, e o que vocês estão pensando, aprenderam e estão pensando em fazer para o futuro? Álvaro, acho que o momento não é mais propício para responder uma pergunta sobre esse tema. Fomos surpreendidos ontem com uma publicação não sei se todo mundo já viu, que eles estão querendo rever a redução dos 25% do IPI para tudo que é fabricado na Zona Franca de Manaus. Então, o que nós comemoramos durante alguns dias, estamos tristes e vamos esperar o que vai acontecer nos próximos dias. Vai ter um novo decreto, muito em razão do lobby do Norte, né? O governador do estado do Amazonas. Então, na verdade, essa é a pergunta de 1 milhão. Nós conversamos, nós estivemos em Manaus em 2018, conhecemos algumas estruturas, inclusive eu estive lá com o pessoal da Sense, pessoal da Souza, conheci estruturas que eles montaram em Manaus ali para fazer fabricação de bikes elétricas. A Souza faz muito bem lá em Manaus. A Sense tinha montado uma estrutura só para bike elétrica e posteriormente implementou a linha convencional de mountain bike, speed. Quando entrou esse governo atual, a política tributária era muito de redução significativa do IPI. Então, talvez Manaus não fizesse tanto sentido lá atrás. Uma vez que a tendência era que nós tivéssemos a diminuição do IPI, não seria tão vantajoso estar no extremo norte do país e você vendendo aqui no sudeste, mais para o sul, para o sudeste. Seria quase um país continental tendo que trazer produtos só para poder desenvolver uma área. Nada contra quem vive no norte, quem vive no nordeste. Eu acho que nós temos outras políticas para poder desenvolver aquela área, mas eu acho que não é estagnando um país inteiro e privilegiando poucos. Essa é a minha forma de pensar. Não sei se todo mundo tem pessoas contrárias, mas eu respeito a opinião de todos. A Leve, de fato, fez a importação direta, importava produtos inteiros, bicicletas prontas. Posteriormente, nós trouxemos produtos de montado. A cada momento, quando você tem aumento de dólar, aumento de frete, você tem que repensar onde você pode economizar, onde você pode não perder margem. Então, o que a gente tenta fazer todos os dias, mas é a pergunta, você nunca sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã nesse país. A insegurança jurídica absurda que acontece aqui. Então, vai ser difícil de planejar.
Então, a gente pensa, se nós tivéssemos feito uma linha de produção em Manaus ali em 2018, 2019, talvez não tivéssemos mais caixa, estaríamos enforcados, então talvez a empresa não estivesse de pé. Mas, por outro lado, talvez se nós tivéssemos passado essa onda, hoje seria um bom momento, porque o dólar continua muito alto e não reduziu ainda. Reduziu muito pouco. Nós tentamos trazer um produto totalmente desmontado, colocando uma linha de produção aqui na parte do Rio de Janeiro, onde nós fazíamos nossa linha de montagem. Nós tivemos diversos problemas na Receita Federal, uma vez que eles entendiam que nós estávamos trazendo o produto desmontado para burlar imposto. Temos diversos problemas na Receita. Mas é uma situação que a gente tenta avaliar a cada momento, que faz mais sentido. Trazer 100% desmontada, utilizando peças nacionais, e às vezes você não tem tantas peças nacionais pelos modelos que nós trazemos, porque nós trazemos alguns aros que não são compatíveis com o Brasil, como o aro 18, o aro 22, a gente não tem esse tipo de pneu, não tem esse tipo de aro aqui no Brasil, então a gente tem que entender nosso negócio. E é uma decisão que nunca é fácil tomar, então a gente sempre vai e volta no que facilita mais e a gente consiga perder menos margem. Mas hoje nós não temos uma decisão totalmente formada sobre o que a gente tem que fazer. Se nós tivéssemos os incentivos fiscais aqui na parte de baixo do país, eu acho que nós já teríamos migrado totalmente para a parte de montagem 100% no Brasil. Rodrigo, obrigado. Acho que você coloca um ponto de que, se não me engano, a frase do Roberto Campos, que no Brasil até o passado é incerto, então exige de todo mundo que empreende uma criatividade, uma adaptação constante e principalmente entendimento das políticas tributárias. E até um pensamento de país, porque o país não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, ele é muito maior do que isso, e tem mercado muito maior do que isso. Acho que todos nós trabalhamos olhando para isso. E nisso eu queria passar para o Caio, de que recentemente teve a notícia pública de um aporte de 15 milhões do Fundo Berta na iMoving. E com isso abre uma dimensão diferente da Multilaser. O que você pode falar para a gente desse movimento? Legal. Primeiro, dizer que a gente está muito feliz, né, com essa movimentação, dessa oportunidade que a gente teve de estar trabalhando ainda mais próximo agora do Gabriel, de todo o time da iMoving. Gabriel, vi que ele está por aí também. A gente já vem conversando com a iMoving há muito, muito tempo, né, sobre oportunidades de negócio entre nós, né, nós como provedores aí de soluções de mobilidade e eles trabalhando esses produtos como serviço, né. E eu acho que tem um casamento muito interessante aí, né? Primeiro, para diversificação, né? A Multilaser tem tantos produtos não à toa, diversificação, cada hora o mercado está melhor em um dos segmentos. E quando a gente fala de mobilidade, acho que também é isso, né? A gente acredita muito nesse modelo de negócio as a service que a iMoving tem. Trabalhamos já no passado com outras empresas de mobilidade, de sharing, por exemplo, que são modelos mais difíceis de parar em pé, e a gente vê o modelo da iMoving parando em pé super estável, né, com uma projeção muito bacana de futuro, e a gente hoje não tem essa capacidade de operar, né, esse tipo de atividade dentro da Multilaser. Então a gente acaba se somando demais, né, somando forças para que a gente possa democratizar ainda mais o consumo e a disponibilidade dos veículos elétricos no Brasil. Acho que tanto o modelo B2B, né, que vem sendo o maior foco aí da iMoving nos últimos anos, mas também o modelo B2C, eles têm um potencial muito, muito grande, né? Existem N barreiras aí para o consumo do produto ainda, a gente falou de preço, falamos aí alguns colegas de estrutura, então acho que com isso você começa a fomentar a micromobilidade, né? Trazendo essa experiência para o consumidor, e eu acho que complementa em 100% aí a estratégia da empresa nesse segmento. Caio, obrigado. Eu acho que tem uma discussão muito interessante, que é repensar a mobilidade, dela ser multimodal. E ter esse pensamento plural no qual a bicicleta elétrica, os veículos elétricos têm uma parte importante no que é a rotina de quase todos nós, seja do ponto de vista de logística, seja do ponto de vista de transporte ou até de lazer. Lazer não tanto. Então, queria agradecer o Felipe, o Rodrigo e a você, Caio. E agora queria convidar a Patrícia e o Pedro para a gente falar sobre a visão de quem é usuário esportivo, e até temos uma early adopter, que é a Patrícia. Então, queria começar com você, Patrícia. Você pedala e até usa o produto da Trek desde 2009 com bicicleta elétrica, inclusive tendo o título de campeã brasileira de mountain bike. O que te chamou a atenção no e-mountain bike? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Bom, meu primeiro contato com uma e-bike foi em 2009. Fiquei completamente apaixonada. Bom, eu vim do motocross, antes de começar a competir de mountain bike, eu era piloto de motocross, então, quer dizer, eu já tinha essa coisa de realmente gostar mesmo da velocidade. Quando eu andei numa e-bike, eu me apaixonei por completo, sabia que aquilo lá realmente era o esporte que eu sempre desejei em toda a minha vida, porque é muito mais divertido, inclusive, até mesmo do que andar de moto. Quem já teve, né, quem já andou, acredito que todos vocês já andaram de e-bike. E na terra, então, nas trilhas, é algo assim espetacular. Realmente é a combinação perfeita, que você consegue subir se divertindo e descer se divertindo também, passa por todos os obstáculos com facilidade, e é realmente maravilhoso para todo mundo, para todas as idades, é realmente total inclusão, assim, em todo mundo poder praticar o mountain bike. Meu pai, por exemplo, hoje só anda de e-bike, ele consegue me acompanhar todos os lados, todos os lugares, né? A gente continua andando de igual para igual, mesmo ele com 67 anos. Então, esse foi o primeiro momento, 2009, mas ainda era uma bike bem antiga, né? Era o outro sistema ainda na roda e tudo mais. Depois, em 2014, eu trabalhava numa empresa de mobilidade. Daí eu coloquei, acredito que foi o primeiro projeto de ciclologística de bike. A gente até colocou, por exemplo, na Carbono Zero e em várias outras empresas de entrega, uma frota para teste. E foi fantástico, foi realmente assim maravilhoso. Deu super certo. Na verdade, aquele momento a empresa onde eu estava decidiu não continuar com aquele projeto, mas de qualquer forma foi maravilhoso. Foi a introdução das e-bikes no mercado de ciclologística. E eu comecei a competir mesmo de e-bike, foi em 2018. Então, e daí, assim, agora, hoje eu sou atleta da Trek, estou competindo o campeonato, a Copa Internacional, que é o CIMTB. No CIMTB, cada vez mais tem, né, mais participantes competindo de e-bike. É uma novidade ainda, as pessoas ainda ficam curiosas para entender, muita gente ainda não entende. Por quê? Porque é uma coisa nova, muita gente ainda não andou numa e-bike para ver o quanto é divertido realmente a pilotagem, né, aquela sensação do motor, não fazer força, quer dizer, a gente até faz força, mas enfim, faz bem menos força do que uma mountain bike normal. Né, então, assim, está tendo uma grande novidade, eu acredito que daqui a pouco vai ter muito mais gente competindo de e-bike do que de bike normal, sem dúvida nenhuma, porque não é todo mundo que consegue fazer uma preparação durante a semana para competir de bike normal. Então, a e-bike é uma solução para quem quer continuar competindo e se divertindo, isso tanto no XCO como no Enduro e no XCM. Então, quer dizer, eu acredito que o mercado de e-bike vai bombar por completo nesses próximos anos. Obrigado, Patrícia. E sabe que o que me chamou a atenção de e-bike foi exatamente vendo um documentário de atletas de alta performance, que é de nível olímpico, há 2 anos e meio atrás, quase 3, que usavam uma mountain bike para treinar. E eu falei, caramba, por que um atleta de alta performance usa uma bicicleta elétrica? Nesse preconceito de que ela é uma bengala e não um trampolim. E, na verdade, aí que começou a me chamar a atenção de quão trampolim uma bicicleta é. E eu até brinco e sou muito cornetado, que eu acho que a gente, em algum tempo, vai ver o Tour de France sendo corrido todo de bicicleta assistido. Mas nisso eu queria passar por Patrícia, por favor. Não, então, esse preconceito que tinha, né, que realmente existia muito, 3 anos atrás, por exemplo, eu ouvia muito isso, muita gente falando isso, hoje em dia já está muito menor, já é um desejo, já é assim, aquele projeto de vida, a pessoa comprar uma e-bike para poder, né, migrar para e-bike. Muita gente me pergunta, fala que vai comprar, assim, que realmente está interessado em querer migrar para poder competir, para continuar se divertindo. E esse preconceito realmente tá se quebrando, graças a Deus. E nisso eu queria convidar o Pedro Barbosa, e o Pedro tem um contexto interessante, porque ele já pratica ciclismo há muito tempo, competitivo, esportivo, e também na mobilidade dele, de uma distância até maior, entre Niterói e o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. E só recentemente ele foi apresentado à bicicleta assistida,
E tem uma coisa que eu brinco, e até um termo que a gente cunhou, que é o sorriso elétrico, que eu nunca vi ninguém subir em cima de bicicleta assistida e na primeira pedalava, uau, isso aqui é uma coisa que eu não imaginava. Então, Pedro, como é que foi o teu uau? Bom dia ainda, né? Bom dia a todo mundo aí. Queria agradecer ao Álvaro também pelo convite e compartilhar um pouco de experiência. Experiência é bom, né? Aprender uma coisa nova por dia é muito bom. E a minha experiência com bicicleta elétrica foi exatamente essa, né? Eu me surpreendi. Já tinha, inclusive era uma track que eu andei de mountain bike, mas foi num evento, foi uma parada super rápida assim. Mas a de road bike foi diferente, né? Porque é uma bicicleta um pouco mais rápida, pilotagem diferente, e ela veio muito para me ajudar, tanto nos treinos, né? Eu já fui profissional, mas ainda compito na categoria amadora, né? De 35 a 39 anos. E então ela me ajudou nos treinos e me ajudou na minha parte de locomoção, né? Que eu moro um pouco longe do trabalho, então ela encurtou um pouco esse caminho. E eu vi que a bicicleta elétrica, principalmente na road, ela pode te trazer muitas vertentes, né, de como variar desde de treino, né, como é um ciclista, atleta, até mesmo a locomoção. E conciliando tudo com muito divertimento, né? Você consegue... Eu até falei isso lá no podcast do Gregário, que mesmo que você não esteja estimulado para pedalar em determinado dia, você tendo a noção de que vai sentar na bicicleta elétrica, ela vai te ajudar a pedalar, e você começa a entrar no clima, né? Então, a pedalada ela se torna muito mais prazerosa também, né? As pessoas têm muita... Em todo o podcast do Gregário, a gente viu isso, né? Com os vários atores, né? Várias cenas, né? De pessoas que usam a bicicleta elétrica para, enfim, para voltar a treinar, para emagrecer, para acompanhar a esposa, para acompanhar o marido, enfim. Eu acho que ela me surpreendeu por essas muitas vertentes que tem para você praticar o ciclismo da melhor forma. Eu acho que aqui nesse painel a gente tem uma coisa muito feliz, porque a gente tem a Patrícia como representante do mountain bike, que tradicionalmente é muito mais aberto à inovação e tecnologia, e nós da estrada, e eu me incluo, que somos mais resistentes. E você, acho que para quem não te conhecia, tinha inclusive freio a disco, medidor de potência, essas coisas sofisticadas, é uma coisa que você tinha uma resistência. Então, a ideia da gente fazer o projeto junto foi exatamente alguém que é mais raiz, com conceitos mais arregados de novas tecnologias, conhecer e experimentar o sorriso elétrico. E nisso que eu queria voltar para a Patrícia. Você... desde 2009, então mais de 10 anos, você usa a bicicleta elétrica. O Felipe mencionou aqui a ciclística. O que ela foi ficando mais bicicleta? Então, o que você pode dividir com a gente como usuária e como competidora de alta performance? O que você sente que mudou da bicicleta, na ciclística da bicicleta elétrica? Realmente, assim, hoje as bikes elas estão com uma pilotagem muito mais confortável e maravilhoso também para a competição. Então, você consegue fazer absolutamente tudo, a mesma coisa que você faz com uma bike normal. Antigamente, eu ficava até em dúvida, eu falava assim, será que eu vou conseguir saltar esse salto com essa bicicleta elétrica? Hoje em dia, eu não tenho mais isso, eu sei que eu consigo fazer absolutamente tudo que eu consigo com a bike normal, eu consigo fazer com a bike elétrica. E na competição, é ainda mais divertido, porque você realmente sente que a velocidade, né, pegando uma velocidade maior, você consegue fazer ainda, passar pelos obstáculos ainda bem melhor do que a bike normal. Uma bike de XC, por exemplo, numa prova de XCO, na bike elétrica, você consegue transpor todos os obstáculos de uma forma muito mais eficiente do que na bike normal. Então, melhorou demais realmente a questão da geometria e tudo mais, né? E a bike que a gente compete é uma bike praticamente de enduro. Então, ela já vem com suspensão, amortecedor, os freios, tudo de uma bike de enduro. Então, ela é perfeita, né? O tamanho do pneu, enfim. Então, ela é perfeita justamente para o mountain bike, né? Para todos os tipos de obstáculo. Obrigado, Patrícia. Pedro, depois da experiência, e você pratica de forma profissional, não só você trabalha com varejo
de vestuário esportivo para ciclismo, mas também você treina, compete e até ajuda outras pessoas a treinar. Depois de ter passado 40 dias com a bicicleta assistida, vou cometer uma inconfidência aqui de que durante a gravação você falou que tinha acabado de trocar de carro e se tivesse conhecido a assistida antes, talvez colocasse seu dinheiro numa assistida e não num carro novo. Como é que você vê a mistura da a bicicleta assistida e a bicicleta acústica sem motor, a que todos nós conhecemos, na combinação? Porque elas não são excludentes, elas se combinam no uso. Como é que você vê no seu uso diário ou no seu uso para treinar? Quando eu comecei a usar a bicicleta assistida, eu ressaltei muito isso, inclusive no podcast, e para todo mundo que me perguntava. Ela não é uma bicicleta elétrica somente, né? Ela, a road bike, né, a bicicleta de speed, como comumente chamam, ela é uma bicicleta, ou seja, você pedala nela e você tem a opção de desligar a assistência. Ela não é uma bicicleta que você simplesmente senta, né, como a gente vê muito aqui, né, aqui no Rio, nos bairros, né, de deslocamento somente para as pessoas, entre aspas, preguiçosas, que só querem não ir rápido de um ponto a outro. Ela é uma bicicleta, ou seja, ela serve realmente para o ponto de vista de treinamento. Então, ela não é uma bicicleta tão pesada, né? É uma bicicleta pesada pela bateria e tal, mas a construção dela é uma bicicleta de estrada, então você consegue treinar. E ela, o que você falou, assim, ela não exclui a sua bicicleta acústica, né? Mas ela complementa a sua bicicleta acústica, né? Esse é o grande ponto. Porque você tem aqueles limitadores, né? Eu testei uma Specialized, uma Crio, então você tem um aplicativo, você tem todos os limitadores de potência, você pode realmente brincar de treinar, né? Então ela meio que te vicia também, né? Porque você fica com aquela dependência da bicicleta, de ter o auxílio, né, na parte da assistência, mas ela te ajuda a treinar. Esse é o grande ponto, assim, que ela é uma bicicleta, ou seja, você pode pedalar. Não é uma bicicleta, né, uma mobilete ou uma moto, né? Você pode ter ali o não auxílio e conseguir efetivar um treino. Então, acho que esse é um grande ponto também. Patrícia, Pedro, obrigado. Eu queria só finalizar esse bloco com a menção de que, para o uso esportivo, a bicicleta é muito interessante, no sentido de que tem dias que você fica com preguiça, você não está tão em forma, você dormiu menos, você acaba não saindo para treinar. Com assistida, e quem tem uma tem essa constatação, você acaba treinando mais vezes. Então, não é uma coisa para você, e acho que essa é uma coisa que eu vi que eu tenho usado, não é uma bengala, é um trampolim. Ela vai te deixar mais em forma, porque ela te desafia e te estimula, assim como naqueles dias de preguiça, você vai ficar mais valente para sair, para pedalar. E do outro lado, Pedro, com a experiência que você tem, da mobilidade. E aí teve a campanha que a Trek fez, e os testemunhos que a gente ouviu, de ter uma relação diferente com a cidade, ter uma relação diferente com o tempo. E a assistida te permite fazer esse deslocamento sem transpirar. A gente vive num país tropical, em alguns lugares o verão é mais severo do que outros, e tem a aparência profissional que a gente precisa ter. Então, nesse aspecto também, o quanto uma bicicleta assistida te dá uma relação diferente com a cidade, você percebeu os ruídos, os odores da forma positiva, o timing do deslocamento. A gente ouviu de uma pessoa que, por exemplo, no deslocamento do trabalho, se sentia como se fosse fim de semana, porque estava associado o prazer de pedalar só para o fim de semana, e estava tendo isso na sua rotina diária. Então, queria deixar aqui esse estímulo, agradecimento, Patrícia e Pedro, a estar conosco, e passar a bola para a Juliana e para o Daniel para o nosso encerramento. Obrigada, Álvaro. Obrigada a todos os entrevistados, quem esteve presente. Lembrando que a gente vai deixar esse material disponível no site, vocês vão receber por e-mail também, e depois nas nossas redes sociais. Não sei se o Guti, alguém da diretoria quer fazer alguma fala para a gente ir caminhando o encerramento, mas fica aqui nosso muito obrigada pela presença de vocês nessa manhã. Gil, eu só queria também dizer que o link desse seminário no YouTube a gente vai disponibilizar. Pedir desculpas quem não conseguiu entrar, que provavelmente vai estar assistindo agora no YouTube.
A gente foi surpreendido por uma limitação de 100 pessoas pelo Google, era 250 e virou 100 do nada, a gente não sabe o que aconteceu, então pedir desculpas às pessoas que não conseguiram entrar, foram muitas. Mas, de qualquer forma, está gravado e todo mundo vai poder assistir. E, a partir do meio-dia, então, o material que eu apresentei com mais informações vai estar no nosso site disponível.